Esse programa é livre para todas as idades. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Viva Bem. Hoje, véspera de Ano Novo, mas é claro que a gente está aqui reunido para falar sobre saúde. Mas antes, eu quero saber como vai ser o seu Ano Novo, essa virada aí. Você vai passar em casa com a sua família, já está viajando, aproveitando muitas festas, em Ano Novo, em Fortaleza, em Tibau, em Natal? Me conta que eu quero saber. Esse Ano Novo meu vai ser bem tranquilo. Vou passar com a minha família em casa, com um churrasquinho, uma batata frita no quintal. E pra mim, tá ótimo demais. Eu confesso que sou uma pessoa que gosta de uma coisa mais calma. Mas pra quem gosta de festa, para quem tá viajando, lembra de ter cuidado no trânsito. É uma época que acontece muito acidentes. Se você for beber, não dirige, coloca o carro, coloca a moto para alguém aí ao seu lado. Se você tá planejando viajar de moto à noite também, tenha um cuidado redobrado. Muitos acidentes acontecem nas estradas. Então vamos aproveitar essa virada da melhor forma possível, mas com responsabilidade. E a entrada de um ano, a gente tem que entrar com saúde, com muita felicidade, rodeada das pessoas que nós amamos. Então vamos ter cuidado, tá bom? Vamos aproveitar, mas com segurança e responsabilidade. Essa é a minha maior dica para você e para o programa que está começando. A gente vai rever uma entrevista com a psicóloga Alice Guedes, que esteve aqui já com a gente, e ela fala de animes. Ela fala da psicologia através dos animes. E é isso que a gente vai conferir hoje aqui. Vamos relembrar como é que foi? É um prazer recebê-la. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Prazer todo meu e vai ser um imenso prazer poder compartilhar de algo que eu estou tão inserida e gosto muito de falar sobre isso, e também as pessoas que me acompanham estão também uma representatividade desse universo que não somente eu amo, como milhares de pessoas no mundo inteiro amam. Exatamente, ó. Eu tava falando antes da gente começar o programa que eu só assisti 3. Na minha memória eu só assisti 3. Mas o Daniel, que eu sempre falo que tá aqui atrás, pelo jeito é fã, já assistiu vários. Sim. E aí tem toda essa representatividade, como você falou, e esse universo. Mas pra quem não conhece ou pra quem não sabe o que é um anime, como é que você poderia explicar só pro pessoal de casa entender, se é uma pessoa que não sabe o que é? As pessoas geralmente falam assim: anime é desenho. Só que é a gente que assiste fala, não, anime é anime. Animes são, eu vou utilizar a palavra desenho, só que são feitos no Japão, na cultura japonesa, que eles constroem narrativas excelentes, narrativas que falam muito sobre saúde mental, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E eles constroem essas narrativas através de elaboração de personagens, obviamente, e dentro de universos onde tem vários tipos de categoria. Tem categorias de terror, de suspense, de romance, então shoujo, enfim, vários tipos de categorias, onde nelas também tem as classificações. Inclusive, quando você diz assim, o que é que meu filho assiste? É muito importante saber o que é que seu filho assiste. Inclusive, a classificação daquilo que ele está assistindo, pois tem muitos animes que não são apropriados para criança, mas que elas assistem. A gente pensa, e vou utilizar o termo desenho, quando a gente vê um desenho, quando a gente vê uma animação, a gente pensa em infantil. Isso. E não é Perfeito. sempre assim. Então é importante a gente estar atento a esses detalhes, essas informações, porque como você falou, o mundo do anime tem para todo mundo. Tem para criança, tem para o adulto, tem muitos gêneros. E aí, falando sobre a psicologia, como é que você trabalha com o anime dentro da psicologia, através da psicologia? É interessante que antes tinha, na minha bio do Instagram, a frase assim: conheça a psicologia através dos meus olhos e se apaixone. Por que de onde que surgiu essa frase? Eu enxergo a psicologia em absolutamente tudo. Na nossa comunicação aqui, na nossa interação social, eu enxergo através disso aqui que a gente está vivendo nesse momento, e principalmente também dentro dos animes. E como foi assim essa questão de colocar a psicologia dentro dos animes? Ela já tá. Várias temáticas, enfim. Só que a forma que eu aprendo é a forma através de analogias. Então, quando eu estava na faculdade, o professor dava aula e eu rapidamente lembrava de alguma coisa que eu já tinha visto, algum exemplo. Seja nos animes,
e também em música, em conversas com outras pessoas. E aí, quando eu ia percebendo que tem como, sim, eu falar sobre coisas que eu aprendia através de personagens, através do próprio anime, eu comecei a trazer isso também no meu trabalho no Instagram. Vou ainda falar sobre isso. Eu acho que você trouxe um ponto muito, muito interessante. Para você conseguir associar isso de forma rápida. Tem gente que não consegue associar de forma tão rápida, mas tem gente que aprende melhor com exemplo. E é isso que você traz, né? Você pega o exemplo para passar para a pessoa. E isso é uma identificação. Porque através do exemplo, da ilustração, né, da analogia, é possível se visualizar ali. Eu não gosto de fazer análise de personagem. Muitas pessoas fazem análise, mas eu não gosto. Por quê? Porque quando eu trago uma análise, eu começo a falar, personagem tal, tem características assim, se comporta dessa forma. A pessoa enxerga o personagem. O que é que eu gosto de trazer? Momentos específicos da vida daquele personagem. Um momento em que ele se encontrou assim num momento de tristeza, ou num momento de, enfim, de evolução, talvez, de sentido de vida, e a partir disso eu trago algum fundamento da psicologia através de uma reflexão. A gente tá falando do público do anime e talvez você em casa pode pensar que é difícil achar esse público que vai consumir ou é muito nichado. Como é que funciona essa questão das pessoas, dos pacientes, das pessoas que querem ser atendidas, elas vão até você, elas conhecem? Como é que vai funcionar essa parte? É muito bom. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu não criava conteúdo sobre anime, sobre psicologia e anime. Eu fazia um conteúdo genérico. Eu trazia sobre emoções, eu continuo trazendo, só que mais nichado. Sim. Mas eu não trazia com referências assim, da cultura pop. Eu trazia emoções, dificuldade, isolamento social, várias coisas assim. Só que aí teve um post, um bendito post, onde eu não falei de anime, mas eu utilizei como linguagem não verbal, através de imagem. Eu coloquei Naruto, com um clone dele das sombras, e eu fui falar sobre solitude. E nele eu coloquei só a primeira frase: nós não somos como Naruto para termos clones das sombras que nos façam companhia. Porque são tipo duplicações dele mesmo, sabe? Que ele usa como própria companhia dele. É bem solitário, bichinho. História bem triste. E aí, não é mais. Aí eu disse dessa forma. E depois eu escrevi sobre solitude, sobre aproveitar a própria companhia. E esse post trouxe, assim, várias pessoas que, nossa, eu gostei. E era exatamente aquilo que eu amava. Então, eu comecei a encontrar, através desses posts, pessoas que compartilhavam no mesmo pensamento que eu. Então, hoje a gente tem uma comunidade bem maior, e não somente eu, né, porque eu crio conteúdo desde o meu desde o 4º período da faculdade, no início da pandemia, inclusive. Foi quando, 2021, quando eu comecei a criar, a pandemia foi em 2020, em 2021 foi quando eu comecei a criar conteúdo. Mas a gente ainda estava em pandemia. Isso, durou muito tempo. Que, inclusive, foi uma forma que eu utilizei bastante para estudar na faculdade, porque era um momento muito de desmotivação durante a pandemia, de faculdade, e foi uma coisa que me deixou muito ativa, enquanto muitas pessoas, infelizmente, perdiam o desejo por aquilo que elas estavam estudando ou fazendo, eu aumentei. Que bom! Que bom, que bom! Eu comecei a criar esse conteúdo. E aí, eu comecei a melhorar essas questões de trazer, e essas pessoas começaram a me encontrar. E não somente eu, tem outras pessoas, outros psicólogos que fazem conteúdos assim também. Então a gente está bem maior a comunidade, inclusive a gente tem até um grupo no WhatsApp, onde são vários psicólogos que fazem esse tipo de conteúdo. Ai, que legal, é bom que vocês se conhecem, conseguem um inspirar o outro, um ajudar o outro também, né, se apoiar. Então, hoje, como é que você poderia descrever o público que você atende, o público que te procura? Tem uma faixa etária? Como é que funciona? No meu Instagram, ele tem, a maior parte são jovens, entre assim, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 30, 35. A maior faixa etária que me procura para atendimento é jovens. Adolescentes, eles só vêm através das mães. E isso é uma temática também a ser refletida sobre isso, porque é necessário esse olhar atento também das mães e dos pais, enfim, da família, sobre esses adolescentes, que inclusive tem uma boa parte que me acompanha, que interage comigo, que fala comigo no direct, enfim, engaja, enfim,
estão ali compartilhando comigo também, só que para psicoterapia são mais adultos. E o anime, ele tá assim, quase todas as sessões. Todas as sessões, inclusive, tem paciente meu que diz assim, Alice, eu gosto muito que você faça analogia. Qual personagem vai utilizar hoje? Vai falar sobre o quê? Inclusive, tem uma que é muito interessante, que eu utilizei, que foi do One Piece, que tem um momento específico, que inclusive foi tema de post, que o barco, né, que era o Going Merry, também tenho dificuldade de falar esse nome, ele foi queimado. O que significa ser queimado? O ciclo foi encerrado com ele, melhor dizendo. Então, é como se a morte tivesse acontecido ali. Era um barco que era conhecido como... Ele era visto como um companheiro de jornada para eles. Eu vi esse post. Sobre a dor de dizer adeus. Isso, eu vi. Sobre a dor de dizer adeus. E aí, quando ele foi queimado, foi quando foi finalizado aquele ciclo. E muitas pessoas, aí no caso na terapia, foi... Quando é que você vai queimar esse barco, encerrar esse ciclo? Não necessariamente que uma pessoa iria morrer, mas terminar um ciclo com aquela pessoa. Como é que funciona assim aí? Como é que você acha que tá esse barco? Aí funciona assim. Já estamos de volta, nessa manhã já está conversando um pouquinho sobre a psicologia e o mundo do anime dentro da psicologia. Eu já te convido a ficar com a gente se você tem esse amor por esse mundo ou se você também tem muitas dúvidas, se você quer saber como é que vai funcionar aí, como é que está funcionando a nossa conversa de hoje. Fica com a gente que o programa está recheado de informação, tá bom? E quem está aqui ao meu lado é a Alice, que é psicóloga. Alice, no começo a gente estava explicando um pouquinho desse mundo, de como foi que você juntou tudo, né? Como você trabalha pegando o melhor dos dois mundos. E aí a gente trouxe o exemplo também do Puxa Conversa. E aí eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho como foi que a sua criação, como foi que surgiu aqui esse exemplo, né? Como foi que surgiu? Esse aqui é o meu filho, Puxa Conversa Anime, Alice Guedes. Ele surgiu do meu desejo de facilitar diálogos. Através do meu Instagram, é possível essa facilitação através de analogia, né? Como a gente conversou na primeira parte da entrevista. E o Puxa Conversa, ele vem como uma extensão disso. Então, à primeira vista, eu pensei o seguinte, como eu poderia melhorar a facilitação entre profissional, psicólogo e o paciente? O paciente não somente criança, adolescente, também adulto, para falar sobre isso. Então aqui eu pensei, vou fazer algumas perguntas que vão trazer exemplos do mundo dos animes, onde, através de perguntas que convidam à reflexão, favorecendo o autoconhecimento. Só que isso aqui se expandiu de uma forma absurda, que não somente ele viajou tanto o meu Instagram, viajou dentro do setting terapêutico, que viajou para escolas, que foi um dos momentos assim mais lindos que eu já pude vivenciar, trabalhando esse Puxa Conversa dentro das escolas, nossa, foi a coisa mais linda, as crianças interagindo. Vira assim só pra gente ver como é que é. Perfeito. Olha que lindo. A gente fez, sabe em formato de quê quando a gente utilizou? De batata que passa-passa. A gente ficou em roda, fez batata que passa-passa, onde o livrinho parasse, ou a criança puxava uma cartinha e lia. E eu também já recebi relatos de profissionais, de professores, que falaram comigo dizendo que utilizaram o Puxa Conversa, que foi uma experiência lindíssima, também de psicólogos, e também essa é uma ferramenta que pode ser utilizada dentro de casa, onde um pai, ou uma mãe, ou a família que queira conhecer mais sobre a pessoa, sobre o seu filho, sobre, enfim, se conhecer mais e ter aquele momento de facilitação. Além disso, também pode ser utilizado de uma forma pessoal. Se você quiser, você pode pegar o Puxa Conversa, ler as perguntinhas e responder para si mesmo como uma ferramenta sua. Inclusive, teve uma seguidora minha que falou comigo que começou a anotar todas as respostas dela. Responder pergunta por pergunta e anotar todas essas respostas. Posso exemplificar uma pergunta? Pode sim. Essa daqui, por exemplo, tem perguntas que são mais específicas, que é necessário que tenha um pouquinho mais de conhecimento, mas qualquer profissional pode utilizar. Inclusive, uma amiga minha, que ela já utilizou também, ela nunca assistiu um anime na vida dela. Só que ela dizia assim para o paciente dela, me explique. E aí ele explicava, ele estava falando sobre algo que ama. Então, isso já é algo incrível, porque é uma ponte que você cria. E essa pergunta aqui, por exemplo, diz assim, qual é a família de que você mais gosta no mundo dos animes? Ela é parecida com a sua?
Olha a pergunta sacada de psicólogo. Qual é a família que você mais gosta? Ah, eu gosto dessa família aqui, ela é assim. Por que você gosta dessa família? Aí vai melhorando a conversa. Não, porque é isso aí. Ela se parece com a sua? Parece. Não parece. De que forma não parece com a sua família? E assim a gente entra no assunto família. E aí tem outras perguntas, são 100. Eu já ia perguntar quantas perguntas são. São 100 perguntas. Outra, que eu amo essa daqui particularmente, eu poderia até perguntar pra você se você quisesse responder. Vamos ver. Se eu vou me expor. Pode dizer. Luffy, do anime One Piece, é um dos personagens que mais amam viver. Para ele, a vida é como uma jornada que deve ser aproveitada. Você está vivendo uma vida a qual você quer se lembrar? Ah, sim, eu estou. Essa eu posso responder, estou sim. Exatamente, mas tem muitas pessoas que não. Tem muitas pessoas que vivem no automático, deixando de construir memórias afetivas as quais elas vão lembrar quando ela estiver mais velha. E aí, quando estiver idosa, quando lembrar do passado, vai pensar, o que é que eu lembro do meu passado? Não consegue trazer memórias. Mas, e aí, você está vivendo a vida que você quer se lembrar? E são 100, voltando a dizer, para poder fazer essa viagem, uma viagem interna, eu costumo dizer, para a sua consciência, inconsciência, enfim. Como foi que veio a ideia de criar o Puxa Conversa? Eu tinha uma professora que ela teve um Puxa Conversa. E foi quando eu tive acesso a esses livros caixinha que fala. Que são livros que tem essas cartinhas, que são inúmeras, são vários, de todo tipo que você imaginar tem. E aí não tinha nenhum de anime, tem o meu. E aí as pessoas conseguem ter acesso a ele? Sim, como é que através faz? Da Amazon Prime. Sim. Da Amazon. Vocês acessam lá, procura Puxa Conversa Anime, Alice Guedes. E vai estar lá para vender. Uhum. Arrasou, Alice, que massa, que Eu incrível. amo. De você imaginar algo, conseguir concretizar, né? E fazer com que outras pessoas também tenham acesso a isso. O engraçado, uma amiga minha, que ela é lá do Rio Grande do Sul, ela foi numa biblioteca, não, ela tava tipo numa feira do livro, e ela viu me Puxa Conversa lá, ela disse assim, olha Alice, você chegou aqui em Curitiba. Aí eu, meu Deus, eu tô lá em Curitiba. Sim, eu tava. Deve ser incrível mesmo você ver o seu trabalho, a sua dedicação, expandindo e ajudando muitas outras pessoas. Que acredito que é isso também que você quer, que você busca como psicóloga. Agora a gente vai deixar um pouquinho o Puxa Conversa de lado e a gente vai falar sobre o mundo do Instagram. Ou melhor, voltar a falar sobre o mundo do Instagram, sobre um dos seus posts que teve muitas visualizações, que alcançou muitas pessoas. O Daniel tá com um post. Alice, começa explicando pra gente sobre o que é que fala esse post. Nossa, esse post, inclusive, ele veio faz muito, muito tempo que eu queria falar sobre isso. Pois ele é uma das reflexões que eu mais tenho, pessoalmente, de que eu não preciso consertar aquilo que eu não quebrei. E quando a gente fala isso, à primeira vista, inclusive, teve uma dualidade de pensamentos muito grande, onde muitas pessoas concordavam e discordavam. Tanto que esses são os posts que mais viralizam, né, de engajamento. Porque quando olhavam para isso, eu dizia, a primeira impressão que dá é uma impressão egoísta, sabe? Nossa, mas eu não posso ajudar? Inclusive, na página seguinte, tem dizendo, você não consegue, mas você quer. Você quer fazer alguma coisa para poder ajudar aquela pessoa, que por mais que você não tenha quebrado, não tenha sido a causa daquilo ali, você sofre com aquilo ali. Porque pode ser uma pessoa que você ama, pode ser uma pessoa que você ama que te faz sofrer devido ao que ela está passando, ao fato de que ela está, entre aspas, quebrada, entre aspas. Então, nesse post, que inclusive a primeira imagem, que é do Rengoku, já era tipo, meu Deus, eu amo esse personagem. E através dele, ele passa, que aí é quando a gente consegue ver na prática, trazendo um pouco da psicologia e dentro do anime, que é quando o Rengoku, que é esse personagem muito bonito, ele fala que, na verdade, ele tem um pai, que ele era também um Hashira como ele, que é enfim, né, ele era um Hashira, e ele deixou de ser após a morte da sua esposa. E aí, quando ela faleceu, ele começou a entrar no vício de bebida muito grande, e Rengoku, ele não tenta parar o vício do pai. É possível parar o vício de um pai? Olha só você querer carregar uma responsabilidade dessa. Se você tem um pai que está passando por um vício de álcool, você consegue tirar o vício do seu pai? Mas quer.
Você sofre com isso, você vê ele sofrendo. E aí esse post, ele gira em torno disso. Rengoku não fez isso. Ele não fez isso, ele aceitou que o pai dele tem a própria jornada e ele tem a jornada dele. E ele continua vivendo a vida dele, enfim, mas não deixa de ser uma testemunha compassiva, que é inclusive o que fala no meu post e está escrito. Porque não depende de você, não é sua responsabilidade e não está no seu controle vivenciar tudo isso. Mas você pode ser uma testemunha ao lado dessa pessoa e perguntar, uma das principais perguntas que é, como eu posso te ajudar? Entende? E não, eu vou mudar você, que é uma das frases que está no post que diz, sinto-me mais feliz simplesmente por ser eu mesmo e permitir que o outro seja ele mesmo. Porque compreendendo isso, que tá certo, ele tem a jornada dele, tá vivendo a vida dele da forma dele, o que é que eu posso fazer então com a minha jornada? Termino a minha faculdade, vou dar uma entrevista, aqui com minha amiga, que foi minha colega de escola, de muito tempo atrás. Pequenininha, a gente estudou junto e hoje somos duas profissionais que estão conversando sobre isso, inclusive, que maravilhoso. Né? Exatamente, arrasando aqui. Seguindo a própria jornada, permitindo que o outro seja ele mesmo. Com toda certeza. A gente estudou no quarto, no quinto ano, acredito, sei, faz muito tempo. E exatamente, e acaba que a gente se encontrou. Eu pensei que ela não lembrava mais de mim. Tanto que quando ela falou, Bia, que bom. E eu digo, mulher, eu pensei que você não lembrava de mim. Não, aí claro que eu lembro. E aí que bom também que é muito legal a gente se reencontrar em um ambiente totalmente diferente. Pessoas totalmente diferentes, né? Nós éramos bem novinhas. E falar sobre temas tão importantes, né? Querer que outras pessoas também escutem e se sintam apoiadas ou se sintam representadas em um tema tão importante. E sua postagem, esse post, eu tenho certeza que realmente gerou muitas controvérsias. Sim. Porque acaba que... Pronto, então eu vou exemplificar, já que a gente já está falando muito. Estava conversando com Ionara, minha amiga da edição, que trabalha aqui ao lado. E eu disse, amiga, eu quero muito ajudar tal pessoa. Ela disse, mas ele não quer ser ajudado, e aí? Eu disse, não, eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Ela disse, mas ele não quer. Exatamente. Aí eu falei, eu vou ficar de braços cruzados? Então é isso que traz o post também, né? Você vê até onde você pode ajudar a outra pessoa. Você já assistiu esse anime? Não, não assisti. Você entendeu a mensagem? Eu entendi sim. Pois é. Com certeza eu entendi. A mensagem muito bonita. Os seus posts, através do Instagram, a gente vê que são muito bonitos e que realmente você usa como uma citação. Mas a mensagem tá ali para todo mundo entender. Como uma citação. E a construção desse post, ele vem dessa forma. Vem através de uma reflexão. Eu gosto muito de perguntas. Eu gosto muito de fazer perguntas para que convoque a pessoa a refletir sobre ela mesma. Depois eu trago uma exemplificação de um anime, como você disse, uma citação de uma história. Trago um pensamento de algum filósofo, algum teórico da psicologia para fundamentar. E às vezes eu gosto de trazer a arte através de música, fora que a gente não pode deixar de considerar a linguagem não verbal. Que é quando eu trago às vezes uma imagem de um mangá que está ali, eu trago um personagem assim mais... uma cena assim mais específica, que são tudo bem pensado para que gere emoção. Para que gere alguma coisa em vocês. E dá trabalho, hein? Pensar que você faz tudo isso dá um trabalhinho. Fica até meio que você falando sobre pegar o teórico e tudo, parece um trabalhozinho de faculdade que a gente entregava, né? Porque você tem que falar, mas você tem que fundamentar. Então dá um trabalhinho. Exatamente. Mas se sente muito bem fazendo isso? Eu amo fazer isso, eu amo a construção do texto, eu amo a construção da arte, que sou eu quem faço as artes. Eu tenho experiência na área do marketing. Acaba que soma um pouquinho dos seus talentos e vai fazendo esse trabalho incrível. A gente vai para mais um intervalo e na volta tem Verdade ou Mito. Não sai daí que a gente volta já. Já estamos de volta. Olha, hoje o programa tá rendendo muita conversa, viu? Aqui na frente das câmeras, por trás também, eu e a Alice estamos conversando muito sobre esse mundo que a gente tá trazendo hoje. Mas agora a gente vai de Verdade ou Mito. Solta a vinheta. Alice, a gente vai relembrar alguns pontos que você falou ao decorrer da conversa, melhor dizendo. Explica pra mim se é verdade, se é mito, se depende também. Só vai ser possível utilizar essas técnicas, como o do puxa-conversa e outras, com pessoas que gostam de animes.
Se for utilizar anime, é interessante que sejam com pessoas que gostem de anime, porque gera essa ferramenta de identificação. Tanto que tem outros tipos de ferramentas que falam sobre música, por exemplo. Se você vê que aquela pessoa, porque a experiência ela é subjetiva e precisa ser individualizada também, para cada paciente, para cada pessoa que você vai estar lá. Então, se é melhor trazer algo que seja mais voltado para música, filmes, você vai pensar em um recurso para isso. Agora, se for com alguém que você sabe que gosta de anime, você utiliza um anime, porque já funciona como uma ponte, como a gente conversou sobre isso, né? Exatamente, faz as pessoas que chegam até você, aí já saindo verdadeiramente a pergunta, as pessoas que chegam até você, elas têm essa dificuldade e quando você entra nesse mundo, elas conseguem falar mais fácil? É interessante, pois as pessoas que já vêm a mim, já vêm trazendo já dessas perspectivas do meu Instagram, através de psicologia e anime, só que tem outras, por exemplo, adolescente. No geral, assim, não são todos, obviamente, né? Não são todos. Mas grande parte deles tem uma dificuldade muito grande de chegar com uma demanda de sofrimento para você. De chegar dizendo assim, aconteceu isso, eu tô com isso, isso. Essa autoconsciência sobre si mesmo, sobre suas emoções, sobre aquilo que te gera frustração, angústia. Então, não consegue, às vezes, expressar isso de uma forma através da fala, entende? Então, consegue expressar de outras formas. E o Puxa Conversa, os Puxas Conversas, que são vários, livros caixinhas e outros tipos de abordagem também, eles vêm como uma ferramenta para facilitar essa comunicação. Então, através dessa ilustração que é feita, através dessa referência dada, a pessoa começa a fazer uma viagem mais profunda. Então, ele consegue responder de uma forma melhor e consegue se visualizar, consegue se identificar. Com toda certeza. E é possível usar o mundo lúdico da psicologia com pessoas adultas? Com certeza. Inclusive não importa a idade. Uma experiência que eu gosto de contar, que foi também um dos momentos mais ricos, memórias que eu quero lembrar, que foi quando eu estava na calçada da minha avó. Tava todo mundo lá, as vizinhas de vovó, enfim, minha mãe, minha tia, minha avó, as vizinhas, enfim. Estávamos todas nós lá. Aí eu, muito que bem, peguei o Puxa Conversa. Vamos aqui, todo mundo sentado. Ninguém nunca viu um anime, nunca. Inclusive, uma das partes legais era quando elas pegavam o Puxa Conversa e liam o nome dos personagens ou o nome dos animes. Que elas ficavam, eu não sei ler isso aqui, eu não sei ler isso aqui. Mas elas liam e respondiam as perguntas. Então, foi muito lindo. Porque mesmo pessoas que não conheciam o anime conseguem responder essas perguntas que aqui foram feitas. Mas a abordagem ela é feita em todas as idades que pode ser feita. Enfim, né? Eu tenho 25, eu tenho um paciente que tem 30 anos que traz o anime como uma referência para dizer nossa, eu sou como tal personagem, eu tenho isso parecido com tal personagem. Tenho um paciente de 40 anos que traz essas questões, enfim. Independente da idade. O importante é você se identificar e conseguir trazer isso, né? E pra gente encerrar o Verdade ou Mito, anime é só pra criança? Tem muita gente que fala isso, né? Muita gente. Tem a gente pode seguir por 2 caminhos ao falar sobre isso. O primeiro de que anime é só pra criança traz essa infantilização. Muito obrigada. Para pessoas que assistem, pensa assim, nossa, você não vai crescer nunca? Traz esse preconceito com essas pessoas. E tem a outra questão que é esse não cuidado com o que a criança está assistindo. Se é para criança, se eu sou um adulto que enxergo que isso é para criança, tudo bem o meu filho assistir. Tudo bem, mas que ao assistir aqueles animes, enfim, ela tem acesso a universos que não deveriam estar fazendo parte do seu nível de desenvolvimento cognitivo, emocional, tudo isso, devido àquilo que está sendo apresentado. Porque, como eu falei no início do momento de hoje, tem classificações etárias, e se tem classificação etária por um motivo. E você, se você não tem o interesse de assistir, mas é importante que tenha,
né, assistir, ter interesse naquilo que seu filho não somente está assistindo, o que ele está jogando, obviamente respeitando a privacidade dele, mas estando por dentro, de ter esse cuidado de o que ele está escutando, com quem ele sai por aí, para onde ele vai, o que ele assiste, são todas essas questões que precisam ser melhor observadas, pois, como eu disse, tem essas questões e tem muita gente, sabe o que também que acontece, Bia? É que diz assim, nossa, meu filho tá violento por causa de anime. Por causa de jogo também, a gente escuta muito. Por causa de jogo. Só que assim, quando a gente vai olhar a família dessa criança, desse adolescente, será que esse exemplo, assim, o que é que tá acontecendo na casa dela, esses níveis assim, será que não tem violência na casa dela? Ou o mundo ao redor dela, ela está isenta desse tipo de coisa? Então, obviamente, a gente vê, né, a criança, eu quero ser uma aranha, mas aí se você, é engraçado, se você vê uma criança dizendo assim, eu queria ser o Itachi, quem entendeu essa, você vai, meu filho, quem é Itachi? Procure saber quem é Itachi. Então, são essas questões de, Eren, quem é Eren? Que anime é esse, Shingeki no Kyojin? Como que é isso? Me conte. Use o Vuja Conversa para poder conhecer mais sobre esse universo. Então, são esses caminhos. De tanto o perigo de infantilizar, que são dois, né? Que é o preconceito e não, tudo bem, assista aí, meu filho. Tem muitas coisas que eles não é para assistir. Com toda certeza. Um exemplo prático. Esses dias eu tava com meu cunhado, ele assiste muitos animes, e eu tenho uma sobrinha de 3 aninhos. E aí ele tava separando vários animes na Netflix, só botando na lista. Ele, pronto, isso aqui é pra assistir quando ela estiver dormindo, isso aqui é pra assistir quando ela estiver dormindo. Exato. Porque são violentos. E aí, mesmo ela querendo ver ou achando que é incrível o bonequinho, como ela fala, o bonequinho, ele sabe muito bem que aquilo ali não dá pra assistir com ela, né? Exatamente. Então, é justamente isso. É você também saber onde é que você está assistindo, se você consome um conteúdo que não é para criança, isso. Não estar com ela quando estiver assistindo e separando esse mundo aí, como a Alice explicou muito bem. Isso. E como eu disse, você disse assim, que são violentos, tem gêneros Isso. que são violentos, gêneros que são românticos, gêneros que são específico para criança. Inclusive, o Estúdio Ghibli, ele traz muitos filmes lindíssimos, com mensagens maravilhosas, que são perfeitas para a criança assistirem. E não somente isso, para você ter uma conversa com ela sobre isso, de conseguir entrar em temáticas para poder melhor aprofundar sobre isso, enfim. Existe um mundo, é só você procurar o nicho aí que vai se enquadrar na sua realidade, no que você gosta também, e aí com certeza você vai achar algum... Às vezes você tá com preconceito pensando, eu não vou assistir isso não. Aí você vai e procura um do gênero que você gosta e acha uma história incrível, e é só também dar uma chance, né? Se permitir, não precisa ter todas essas amarras, preconceitos, que é justamente isso que a gente tá trazendo também. Alice, nosso tempo tá encerrando, a gente conversou muito e é maravilhoso ter você aqui hoje. Mas antes de encerrar, eu queria que você falasse como é que as pessoas podem te achar. O seu Instagram, como é que as pessoas podem te achar? Pesquisa lá no Instagram, Guedes Alice, G-U-E-D-S, Guedes. Alice, tá aqui embaixo? Guedes Alice. Lá tem também no link da bio o número para contato, para caso tenha interesse em fazer psicoterapia comigo. E lá também tem outros endereços, como inclusive o link para acesso do Puxa Conversa. E esse é o meu principal canal de comunicação, né? De acesso a Perfeito. você. Atende online, atende presencial também. Atendo online e atendo presencial. No entanto, presencial eu não estou com muitas vagas disponíveis para atendimento aqui. Mas só falar comigo que a gente vê alguma possibilidade. Mas online, que é onde chegam mais pessoas para atendimento online, tem vagas, só falar. Exatamente, é só falar. Alice, muito obrigada pela sua participação, por ter topado estar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço. A gente vai para mais um intervalo, na volta a gente vai falar sobre Outubro Rosa. Vamos mudar um pouquinho de tema, tá bom? Não sai daí que a gente volta já. E aí, o que é que você achou da Alice, que traz a psicologia com esse outro olhar, falando do anime? Eu confesso que não conhecia muito, não assisto muitos animes, mas eu consegui dar uma pensada na minha vida, rever algumas atitudes, como é que eu estava agindo em algumas situações também. E fica a dica para você que é mãe, que é pai, que é responsável, um jovem adulto, um adolescente, uma criança que está entrando ali na pré-adolescência e consome esse conteúdo, está precisando procurar o psicólogo e não encontrou algum ainda que prendesse.
a Alice é uma ótima dica para você dar uma olhadinha, para você olhar no Instagram dela também como é que ela trabalha e trazer a psicologia, o cuidado da saúde mental de uma outra forma que pode prender aí o seu adolescente, que traz muito a força, né, a importância e vários animes para a gente falar de psicologia. Mas agora vamos mudar de assunto, vamos falar de uma novidade que chegou o Mais Telecab, o streaming que vai revolucionar os seus dias e levar a sua conexão a outro nível. Navegue com internet de qualidade e assista a sua programação favorita sem travar. Com o Mais Telecab você pausa ao vivo, volta cenas incríveis e grava tudo o que você ama para assistir quando e onde quiser. Filmes premiados, séries épicas, programação local e muito mais. Tudo na palma da sua mão, sem complicação. Assine agora o Clique Streaming com 300 MB de internet, com mais de 90 canais, por apenas R$ 79,90. 4 telas, instalação gratuita e a diversão tá garantida para sua família, para todo mundo. Liga pra gente, 3323 1212 ou acesse nosso Instagram, Telecab TV Internet. Mas Telecab é muito mais para você, pertinho de você, para você ter aí a melhor conexão na sua casa, entrar 2025 com tudo. E falando em 2025, a virada de hoje à noite, em muitos lugares aqui em Mossoró já tem uma lei que é proibida a solta de fogos de artifícios ruidosos, mas são uma tradição durante as festas de final de ano. E o problema é que esse barulho pode causar diversos problemas para pessoas atípicas que têm uma hipersensibilidade sensorial. A Ticiara, nossa repórter lá de Apodi, vai trazer mais informações sobre como é que você deve agir ou até como esses fogos de artifício, o que é que eles podem causar em pessoas que têm essa hipersensibilidade. Vamos conferir. Os primeiros fogos de artifício datam de 2.000 anos e foram criados por alquimistas na região da Ásia. Com o passar dos anos e da história, eles se tornaram uma tradição nas comemorações de Ano Novo. E apesar da beleza, o barulho causado por eles traz diversos problemas para pessoas com hipersensibilidade. A questão do barulho, né, que são estrondosos, né, causam ansiedade, né, medos, fobias. A sensibilidade ao som é sentida não apenas por crianças, mas também adultos, idosos e animais. E preocupa pais e mães. E não necessariamente vai causar um incômodo na hora, pode ser também uma reação meio que tardia. Ela vai exigir mais dela, processar aquele excesso de estímulo que ela recebeu e pode causar aquela ressaca, aquele cansaço exacerbado no dia seguinte, uma dor de ouvido. Após a exposição ao barulho, as crianças apresentam diversos sintomas. Com comportamentos agitados, estereotipias, que são aqueles movimentos repetitivos, né? E com a agitação também vem a instabilidade e muitas vezes até a agressividade. Não é que a criança seja agressiva, mas pelo incômodo, como ela não consegue, a criança, o adolescente ou o adulto, eu falo de pessoas atípicas. Então, assim, como ela não consegue muitas vezes se fazer entender, então ela vai se comportar. Aí se comporta agitada, agressiva, sinalizando que aquela situação está sendo incomodada, né? Ele está lhe desregulando. Em 2020, o município de Apodi aprovou a Lei 1663/2020, que só permite o uso de fogos de artifício, foguetes e artefatos pirotécnicos de baixo efeito sonoro. Mas a lei tem sido descumprida. É bem lamentável saber, né, que apesar da existência da lei, ela ainda não é cumprida, né? A gente vê com mais intensidade essa discussão na transição do final do ano para o início do próximo, né, que é o Réveillon, e também acontece em outros momentos, como eventos relacionados a padroeiro, comemorações até de times de futebol, de disputa eleitoral, que aqui é bem comum acontecer esse lançamento desses fogos. O cuidado e o respeito são fundamentais. Vamos cuidar, vamos acolher, vamos entender. Porque no momento que a gente entende o outro, a gente também está se ajudando, a gente está se entendendo, né? E vamos olhar mais, acolher mais. Nossas crianças e suas famílias também, né? Que se sentem, né? Que sofrem também com esses barulhos, com esses incômodos que realmente desregulam. Lembrando que em algumas cidades, como aqui em Mossoró, você soltar fogos ruidosos é proibido, justamente por causa das pessoas atípicas que têm essa hipersensibilidade, por causa dos pets também, que sofrem muito com o barulho dos fogos e várias outras pessoas, tá bom? Então, lembrando que aqui em Mossoró você pode denunciar e em outros lugares que ainda não é proibido, a gente faz esse apelo à comunidade de que talvez na sua casa, pertinho de você, não tenha pessoas ou pets
que vão sofrer com isso, você não encara como uma realidade próxima. Mas é importante a gente olhar para o outro, a gente conhecer o outro e saber que esses fogos trazem muitos malefícios. Pode trazer crises de pânico, crises com essa hipersensibilidade. As pessoas começam a se tremer, não conseguem dormir, idosos, crianças que não são atípicas e muito mais. Então a gente faz esse apelo para as pessoas que querem aproveitar, que têm esse costume de soltar os fogos. Quando você for comprar, compra um sem barulho. É tão bonito a gente ver os fogos no céu, mas sem barulho, com certeza todo mundo consegue aproveitar melhor, consegue assistir essa solta de fogos sem essa preocupação, sem esse medo do barulho. Então vamos entrar em 2025 de forma diferente, pensando no outro e cuidando da saúde do outro. Esse é meu pedido para vocês. E lembra que em Mossoró é crime, você pode denunciar para a polícia e faz isso, né? Se é crime, se as pessoas conseguiram essa lei com tanto esforço, existe um grande motivo e é nosso direito. O programa está ficando por aqui. Eu quero agradecer a você que ficou com a gente durante essa manhã. Um feliz ano novo para todo mundo, para você que me acompanha durante o ano todo, para a sua família. Muita saúde, muita felicidade, muita prosperidade nesse ano que está só começando, muito sucesso. E é claro que a gente sempre se encontra por aqui, tá bom? Um excelente final de ano, amanhã é dia 1º, mas o nosso encontro está marcado como sempre. Até amanhã, pessoal!